TV Convenção, espalhando emoções. Boa noite. Três Damas começa agora pela TV Convenção de Itu, hoje recebendo o queridíssimo Dr. José Carlos Safi, que já esteve aqui no nosso programa, foi um dos nossos primeiros entrevistados. Da primeira vez falou sobre os doadores da alegria e dessa vez veio falar com a gente sobre o Coral Vozes de Itu e outras coisas em que ele está sempre envolvido na comunidade, né, Dr. Safi? Os assuntos ligados à paixão por Itu, né? As coisas boas que tem em Itu que a gente acaba se envolvendo. Obrigado pelo convite, viu? Pela segunda vez, estou muito feliz, é gratificante. Nós é que agradecemos, né? Porque falar com o senhor, todo mundo conhece o senhor, quer dizer, falar do Dr. Safi é como chover no molhado, porque todo mundo conhece e todo mundo quer muito bem o Dr. Safi. Obrigado pelo carinho, principalmente de vocês, né? Que eu conheço há muito tempo, sempre me trataram assim de maneira muito especial. Então, vamos começar. Boa noite, Malu. Boa noite. Priscila. Boa noite. Então, nós queremos começar aí pelo coral, né? Que o senhor assumiu há algum tempinho aí à frente do coral. Quando que você assumiu o coral Vozes de Itu? É uma história longa, né? Eu já tenho um contato com eles já de muitos anos, né? Começou com uma história muito peculiar, depois eu divido com vocês. Mas faz um ano, eles queriam, né, alguém que tivesse vínculo com eles, para poder participar da parte administrativa, e eu como médico, não sei nem como é que é um dó, o ré, eu não sei nada, não sei cantar, mas com muita alegria, com muita paixão, eu fiquei feliz com o convite, né, perdido para danar, né, e dá para ficar perdido lá, porque eles são muito geniais, as coisas andam, e o papel do presidente é um papel assim singelo, modesto, é principalmente não atrapalhá-los, né? É cuidar dos assuntos mundanos, eles cuidam dos assuntos da cultura, da arte, do canto coral, da arte em geral, né? É uma associação, não é só o foco maior é o canto coral, mas a praia é a cultura, é a arte, né? E eles são muito envolvidos e eles nos deixam muito à vontade para fazer esse papel. Mas eu fiquei curiosa, que história peculiar é essa que começou, porque, né? Eu acho que, eu imagino que tenha sido por isso. Em 99, nós organizamos um evento de humanização em saúde, lá na Skin Cariol, naquele maravilhoso auditório da Skin Cariol, e eu queria fazer uma serenata para os dois médicos que iam participar do evento. E aí eu fui fazer um convite para eles, eu coloquei roupa de paciente, né, como se fosse um paciente politraumatizado, e fui lá na surdina, no coral, para fazer o convite, para ver se eles poderiam colocar roupas de pacientes, né, da maneira mais característica possível, e ao final do evento, ao final das palestras, fazerem a serenata aos nossos dois médicos, né. E eles foram muito engraçados, fizeram tudo à altura, foi muito divertido. E olha, acho que eles se maquiaram, se prepararam melhor que qualquer paciente que ia no hospital. Mas o que eles fizeram? Colocaram faixa? Foi de cadeira de roda, tinha acesso de veias no pescoço, bandagem, muleta, maquiagem. Não, típicos de sair do evento e já ir ser internados no hospital. Foi um sucesso. Estavam com cara de doente. Uma segunda vez foi quando vieram os Doutores da Alegria de São Paulo, os nossos ídolos. Eles se fantasiaram de palhaços e fizeram também uma serenata para os Doutores da Alegria. Olha, que legal! Mesmo, né? Eles são muito divertidos. E aí, quando surgiu a oportunidade, eu falei, meu Deus do céu, eles só nos deram tanta alegria, então é hora de eu fazer um pouquinho de bagunça com eles.
Mas o nosso papel é mais modesto, o que é bom mesmo é curti-los, né? Ou seja, o Dr. Safi sempre está envolvido onde tem alegria, né, meninas? Sempre trazendo alegria para Itu. Bom, mas né? eu fiquei curiosa também com o seguinte, você disse que não canta nem debaixo do chuveiro? Eu canto, principalmente se o chuveiro for surdo, aí ele vai ficar mais feliz ainda. Eu amo ouvir o coral cantar. Eles são fantásticos. Eu imagino, né, que vocês já devem ter ouvido o coral. E daqui a 4 anos, eles vão completar 50 anos de existência. É chão, né? É uma história muito complexa, onde não é um coral profissional, não é um coral amador, né? Eles têm um trabalho fantástico, resgatando, principalmente com essa parceria do Museu da Música Itu, com o nosso genial Luiz Roberto de Francisco, o Vinícius Gavioli. O Luiz Roberto é o regente? Eu acho que deve estar beirando, talvez, o chefe depois, o Luiz, vai dar um puxão de orelha se eu errar. Eu acho que uns bons 15 anos. Olha. Quer dizer que dos 46, 46, né? De existência do coral, ele já está há 15. Olha, 99, ele é em torno mais ou menos 15 anos. É um gênio esse menino. É que o Luiz Roberto de Francisco também, além de tudo, ele é muito precoce, né? Porque ele é muito jovem. Ele é um gênio da cultura, ele é um ótimo professor, músico, maestro, historiador. É a história viva da cidade. E, doutor, hoje quantos integrantes tem o coral? Em torno de 40 integrantes. 40 integrantes. Ai, que delícia. E todas as idades? Todas as idades. É uma mescla assim de pessoas que amam cantar, se preparam, eles estudam o canto coral, tem um preparo, tem uma boa assessoria, todo sábado, na mesma bate-hora, na mesma bate-canal, há quase 50 anos ensaiando, os maestros muito envolvidos, projetos musicais muito ousados. São raríssimas as cidades do Brasil que têm um perfil como o Coral Voz de Itu. Essa parceria com o museu permitiu com que músicos do século XVIII em Itu, que são muito respeitados, né, por pessoas ligadas à história da música, resgataram obras do Padre Jesuíno do Monte Carmelo, Miguelzinho Dutra, Tristão Mariano, José Mariano da Costa. Que foi um trabalho de recuperação de partitura. É um trabalho fantástico, né? Eles são assim, pessoas muito competentes, muito respeitados pelas pessoas envolvidas na área, né? E estar perto deles agora é interessante porque quebra aquela rotina do trabalho, né? Com certeza. Nós aprendemos muita coisa com eles são muito eficientes, né? Eles acreditam, né? Uma troca de motivação muito grande. Agora tem um projeto muito legal, que é o Show de Calouros da década de 50. Que bacana. É uma Como ideia. Vai ser isso? Que legal. Vai ser um programa de auditório no Círculo Italiano, onde na década de 50 e 60, na época áurea do rádio, existia o programa de calor, um programa transmitido pela rádio. Ai, que legal. E que tinha um programa de auditório. Então vai ser muito divertido, músicas escolhidas a dedo da década de 50. Que coisa legal! Baleiro, vai ter assim toda a temática. Eu tô achando que as minhas amigas vão se aventurar lá nesse... Não exatamente como caloura, mas eu quero ficar na fila do gargarejo. Vocês obrigatoriamente têm que assistir, porque vão ser 2 shows. O mesmo show, sexta-noite, sábado à noite, dia 4 e 5 de novembro, enfim. Mas assim, vai ser muito engraçado, muito divertido. E o coral tem aquela coisa forte da emoção. A música emociona. Eles cantam muito bem, né? Não preciso ficar repetindo isso, mas realmente eles são muito bons. E o texto, né? Tem diretor, tem ator, tem uma produção aí. Gente, que coisa maravilhosa! É uma performance. É uma performance. É uma performance. Porque música aprende. E vamos falar um pouco mais disso pro nosso público que está nos assistindo, como é que vai ser Tem uma riqueza muito grande de atividades ao longo do ano. Esse espetáculo que você estava falando vai ser gratuito? Não, é 20 reais o ingresso. E onde que vai poder comprar os ingressos? Italiano, e nós vamos vender lá no Pro Tour. E lá no Pro Tour essa semana nós estamos decidindo isso. Nós vamos escolher locais fáceis, mas a concentração maior é na Pro Tour. Tá. E nós vamos sair correndo atrás dos fãs, das pessoas que conhecem, para nós enchermos os 2 espetáculos. Com certeza vai encher. Nossa, sem dúvida. Com certeza. E o coral tem uma série de atividades
muito expressivas, fazendo até parte do calendário, né, das ações culturais de Itu. Né? O calendário da cultura em Itu, por exemplo, a Semana Santa. Então, eu até ia falar para o senhor comentar um pouco sobre as atividades da Semana Santa em que o coral participa. É um dos momentos assim mais expressivos do coral. O Conselho Municipal de Cultura, inclusive, já elencou as ações do coral na Semana Santa como um calendário oficial. Em qualquer momento da história dos nossos futuros anos, Semana Santa tem essa identificação com o trabalho do coral Voz de Itu. Assim, vai ser divulgado até, né, para as ações de turismo, né, no estado de São Paulo, na região, até no Brasil. Né? Nós imaginamos que pessoas possam vir visitar Itu, sabendo que aqui vai ter uma programação rica ligada à Semana Santa. Né? Tem muitas coisas desses músicos de Itu do século XVIII, onde a expressão do trabalho deles era muito ligada à igreja. Né? Eu não sou a pessoa mais habilitada, apesar de nós estarmos aqui conversando a vivo, eu até brinco com o Luiz, eu aprendo direto com eles, né? Eu brinco com o Luiz que eu sou aquele que bate palma na hora errada, né? E ele fica muito bravo com isso. Mas assim, é uma programação muito rica, e essa programação da Semana Santa, ela tem a ver com esse resgate desses músicos do século XVIII. Que é um trabalho belíssimo que o Luiz Roberto fez. Você pega o padre jesuíno, Mário de Andrade, são pessoas, assim, essas pessoas que são ícones da história da cultura brasileira, eles adoram, né? O padre jesuíno, escreve esse livro, um monte de comentários riquíssimos que saem em livros, né? E aqui para nós ainda não é uma coisa bem divulgada. E eu estou aprendendo. Né? Eu estou aprendendo, eu quero cada vez aprender mais, até mesmo para contar para meus amigos de outras cidades da nossa riqueza imaterial. Então, a riqueza material a gente vê nas igrejas, nosso patrimônio, mas tem muita coisa ligada ao nosso patrimônio imaterial, e um dos exemplos é a música. Agora, doutor Safi, o senhor falou tão bem do pessoal todo, né, e tal, mas a recíproca também é verdadeira, porque eles têm adoração por você. E uma das oportunidades que eu pude presenciar foi, acho que logo que você assumiu, você pegou todo mundo, fez uma surpresa. Ah, tá, legal. E levou todo mundo pro cinema. Tem um filme maravilhoso que chama O Concerto. Isso. Esse filme é um filme russo. É como se fosse o Cinema Paradiso, o filme italiano, Cinema Paradiso russo. Né? É um filme, assim, de um apelo, de emoção muito grande. Aí eu tinha assistido o filme em São Paulo, no Reserva Cultural, que é um lugar que passa filmes muito agradáveis. Eu vi que estava passando em Campinas. Aí eu aprontei uma excursão secreta, onde falei que eles não sabiam onde iam. Aí chegando lá foi muito legal, porque assistir o filme com eles é muito bom. Você imagina você meia hora para começar o filme e o maestro resolve fazer uma reunião no cinema, discutir assuntos administrativos, e depois canta 2, 3 músicas, não só para nós que estávamos lá, mas para as outras pessoas que foram assistir o filme, né? As pessoas de Campinas. É uma coisa gostosa, eles são motivadores, né? Eles são inspiradores. Doutor Safi, e no começo o senhor falou que o senhor trata, né, só dos assuntos mundanos, né, do coral. Fala um pouquinho pra gente, quem mais está com o senhor na diretoria e que são esses assuntos mundanos que o senhor cuida? Os assuntos mundanos são, nós precisamos patrocinar, financiar o coral. Eles têm muitas ideias, muitos projetos, nós precisamos pagar músicos, pagar maestro, transporte, precisamos ir para uma cidade, São João del Rei, precisamos ir assistir um concerto em São Paulo, né? Precisa do recurso, precisa comprar uma roupa, precisa comprar um instrumento, papel para partitura, precisa ajudar na nossa sede, né? Então existe um custo muito grande para manter um coral como esse, e é um dinheiro que tem que ser torrado com músicos, com cultura, com arte. Né? Porque o coral não ganha, né? São todos voluntários, né? Tá, mas da onde então que vem a sócios contribuintes e algumas empresas. Agora nós estamos num projeto de chegar ao sócio número 500. Então nós vamos ir atrás, vamos bater na porta da cidade, vamos apresentar, muitos já conhecem, nós só vamos fazer um reforço desse projeto dos 500 sócios.
né, para que a gente tenha um fundo de reserva financeira que possa permitir esse coral voar, sonhar. Quantos faltam? Quantos sócios faltam para chegar no 500? Em torno de 180. Agora, passando o nosso programa do Show de Calouros, aí nós vamos começar a vasculhar a cidade. O Show de Calouros é uma excelente oportunidade para angariar esses sócios. E eu acho que nós vamos ter muito apoio. Cada sócio contribuiria... R$120 por ano. Por ano? Por ano, é uma quantidade modesta. Nossa. O coral tem um trabalho modesto, né? Mas nós perdemos, às vezes, muitas oportunidades. Mas esses assuntos mundanos, eles são fáceis de serem resolvidos. É só a gente trabalhar, porque o coral ele tem uma história muito grande, uma história forte, né? Nós não precisamos fazer muito esforço para convencer as pessoas. O coral é muito ético, muito idôneo, muito respeitado. E eu acho que isso não vai ser difícil, não, né? O difícil é o trabalho deles, que eles põem muito coração, trabalhos complexos, ensaios complexos. E já que nós estamos falando disso, quem quiser colaborar e ser um sócio do coral, R$120 por ano. 500 pelo menos. Como é que faz? Eu vou colocar o meu telefone para aquelas perguntas iniciais, alguém quer bater na porta, que é o da minha casa, 4022-2646, o do consultório 4022-6715 e o celular 9682-0791. Ou seja, vai ligar para o senhor mesmo e vai dizer, quero ser sócio do coral. O outro telefone é o do ProTour, né, que eu não lembro de cabeça, mas isso não faz diferença, liga para mim que eu estou de corpo e alma aí. E o sócio, ele tem que levar ou tem alguém que vai buscar? Não, a gente vai atrás. É tranquilo. Porque senão tem pessoas que às vezes não doam, porque não falam, mas eu tenho que ir até lá levar. Isso. Né? A gente vai fazer um cadastro. A programação é muito estimulante, a gente quer ter essa facilidade pela internet de fazer os convites chegarem rápidos. Graças a Deus, as apresentações do coral estão sempre lotadas, né? As pessoas saem satisfeitas. Uma curiosidade, no começo do coral parece que foi um grupo de músicos de diversos corais de igreja, né? Igreja. Então a base do repertório devia ser religiosa. Hoje está aberto. Hoje é bem música variado. sacra, música erudita, música popular brasileira, música de folclore, né? Eu estou convencendo ele, se Deus quiser, para os nossos 50 anos fazer um super show de rock. Que legal! Você pode pegar grandes baladas de rock clássico, né? Tem quantas músicas do Queen, dos Nossa, Beatles, nem fala. Porque 50 anos precisa ser muito bem comemorado. Mas eu tenho que convencer os chefes, os maestros. Um nós já conseguimos convencer, que é o Vinícius Gavioli. O Luiz, o nosso chefe, mora, ainda a gente tem que ir devagarzinho. Imagina um show com orquestra e tocando clássicos de rock, aquelas baladas melódicas. Sem dúvida. Lá no Parque do Varvito, então, numa noite de lua cheia. Ai, que delícia. Agora eu vou dizer uma coisa. Até os lobos vão estar presentes. Nessas idealizações, assim, o Dr. Saf é mestre. Porque ele fez uma revolução na cidade e homenageou uma família inteira, que está aqui na nossa pauta para a gente falar, que é o prêmio Padre Antônio Pacheco da Silva, né? Que é uma, não sei se nós vamos tratar já, mas ele fez uma revolução. Então eu imagino que esse show de rock aí, eu acho que vai sair. Mas é bom imaginar uma coisa grandiosa, porque se conseguir fazer metade, sonhar um sonho alto, porque se você conseguir fazer, né, não precisa chegar no topo do seu sonho, mas se você fizer a metade, já fez muito, porque as pessoas hoje em dia mas tem umas faísquinhas que quando solta, aí tem que chegar até o fim, né? Aí precisa convencer as pessoas a entrarem no clima, né? Mas, precisa motivar, né? Existem pessoas aqui em Itu, muito 10, mesmo nesses projetos do coral, nos projetos do Prêmio Padre Antônio. Tem muita gente por trás, muita gente ajudando, muita gente envolvida, muita gente apaixonada, né? Muitas pessoas, a Saci assim, abraçou a causa com muito entusiasmo, essa bênção, né? que é a nossa história do nosso santo Padre Bento, Madre Maria Teodora, o Padre Antônio, né? Nós temos ícones da cidade que têm histórias fascinantes. Pessoas que têm histórias fascinantes vão ter desdobramentos
fascinantes também, né? Verdade. Então, contagia, as pessoas ajudam muito. A sede do coral fica onde? Fica na Rua Almeida Júnior, 166, no Jardim Gardimã. É isso mesmo. Deixa eu pegar aqui. Tá no meu papel, se precisar eu olho no bolso. E as reuniões lá, os ensaios, são todos os dias? Todo sábado, das 3 às 6 da tarde. E as pessoas, o coral é aberto? Quem quiser, por exemplo, tá assistindo em casa agora e fala, eu gostaria tanto de participar de um coral. Como é que funciona essa seleção? Né? É assim, o maestro, o Luiz Roberto e o Vinícius Gavioli, eles têm aquele feeling, né? Onde que a pessoa está mais capacitada para cantar. Só da pessoa pensar em fazer parte de um coral, né, ela já deve ter alguma química, uma atração com o cantar. E aí bate na porta do coral. O coral, os maestros têm, né, no seu conjunto de conhecimentos, né, essa vocação. Olha, você pode ir para a parte, olha, eu falando em soprano, contralto, é melhor parar, porque aqui senão eles vão puxar a minha orelha. Os baixos, o baixo está faltando. Eu sei que eles estão sempre angustiados com a falta de baixo. E aí eles vão encaminhando, né? E, doutor, os ensaios são abertos ao público ou não? Não, a princípio não, diz respeito ao foco do ensaio daquela apresentação que vai ter ao longo do ano. Nada impede de alguém que tenha afinidade, que goste, ir lá sentar. Isso não atrapalha em nada o coral. É sempre bem-vindo. Eu ia perguntar por que tem tanta dificuldade de achar o baixo, mas acho que isso deveria ser para o Luiz Roberto. É melhor fazer perguntas facinhas para mim. E o senhor cuida da parte prática, né? Aliás, o Luiz e o Vinícius são duas pessoas maravilhosas. Vocês têm que arrumar agora as 3 damas e os 2 coringas. É verdade. Eles são 2 patrimônios vivos aí. E o que é mais legal, né? São 2 jovens, né? São 2 jovens. Isso é muito bonito de ver. Que coisa. O trabalho do maestro Luiz Roberto no Museu da Música Itu é fantástico, fantástico. Quanto amor, quanta paixão, competência que dedica aí. Eu brinco que ele devia ser presidente mundial da Unesco. E, doutor Safi, fora esse evento que vai ter agora do auditório, tem mais alguns programados para até o final do ano? Ao longo do ano tem o final, que é a nossa peregrinação de Natal, e os concertos de Natal, né, que são muito esperados também. Às vezes tem lá no shopping, às vezes tem lá no nosso eixo histórico, na Cidade Nova. Recebemos convites, vários convites. A gente tem que dar uma respirada e estudar, né, a nossa disponibilidade, principalmente no Natal, que é uma época mais concorrida. Coral, né? Tem tudo a ver com Natal, né? Pelo menos na imaginário da gente. Tem atividades programadas na época de maio, junho. Chega o maestro, olha, queremos fazer uma apresentação de forré. Aí a turma vai, ensaia, são temas complexos, apresentações difíceis, né? Então tem uma programação bem definida ao longo do ano. Essa programação do rádio, do programa de rádio do Show de Calouros, é a primeira vez, né? Ao longo dos outros anos tinha a programação do Sarau. Os saraus eram maravilhosos. Saraus, exatamente. No Exército, né? No Regimento Deodoro, um lugar maravilhoso, todos com trajes típicos, né? Característicos da época, apresentações também muito bem conduzidas. Muito legal. Nós vamos agora para o intervalinho e voltamos já com o Dr. Safi. Agora vamos conhecer uma ótima opção em clínica veterinária e pet shop, a Arisa. A nossa clínica está completando esse ano 18 anos de atuação. Na verdade, nesses 18 anos, nós nos preocupamos em promover o bem-estar e a saúde dos nossos pets. Temos um corpo de 12 médicos veterinários, especialistas nas áreas de clínica de pequenos animais, cirurgias, acupuntura, neurocirurgia, oftalmologia. Nós temos o atendimento domiciliar, temos convênios com criadores de cães e gatos, as cirurgias que são com horas marcadas, as cirurgias emergenciais, atendimentos de emergência, vacinação.
Trabalhamos também com equipamentos modernos, temos desde ecocardiograma, eletrocardiograma, Doppler, exames laboratoriais. Nosso laboratório ele é habilitado para pequenos animais, também para exames de equinos. Trabalhamos com a ultrassonografia abdominal, ultrassonografia odontológica. Então nós temos um aparato, uma gama de equipamentos para poder promover esse bem-estar e tratar bem dos nossos pets. Hoje em dia a gente está fazendo muito pacotes para o banho e tosa, que o proprietário pede com hora marcada. Então a profissional sempre acompanha, a mesma profissional que acompanha esse animal. Qualquer probleminha de pele, qualquer problema no ouvido, qualquer indisposição do animal, o veterinário examina, faz o contato com o cliente. A gente tem banhos terapêuticos, a gente tem banho de hidratação, a gente tem banho que acalma o animal. Aqui a gente higieniza o ouvido, corta as unhas, entrega o animal completo para o proprietário. Hoje a gente conta com uma linha de rações terapêuticas que podem tratar um animal com problema cardíaco, com problema dental, rações específicas para animal diabético. A gente tem uma linha de homeopatia que ajuda bastante. Hoje em dia a gente está percebendo bastante que os clientes estão procurando muito pelo site, tirar as dúvidas, marcar horário. No mesmo período a gente já dá um retorno para eles. Então está uma parte bem legal, uma interação bem legal do proprietário do animal com a equipe da Arisa. Chega um momento na vida que a gente tem que se dar o direito de viver os próprios sonhos. O meu se chama Residencial Fazenda Alvorada. É um condomínio único a menos de 1 hora de São Paulo, com segurança e infraestrutura completa. Tudo 100% pronto. A área de lazer é um show à parte. Hípica, quadras de tênis, pista de Cooper, salão de festas, saunas, piscina, fitness, lagos e muito mais. Terrenos a partir de 1.000 metros quadrados com financiamento direto do incorporador. Venha viver tudo o que você sempre sonhou no Residencial Fazenda Alvorada. Quilômetro 104 da Castelo Branco. Vendas 11 5079 9999. Eu estou aqui em nome do Coral Vozes de Tu. Eu vim convidá-los para vocês assistirem a Rádio Ituana, o Show de Calouros. Esse belíssimo show de calouros, organizado pelo Coral Vozes de Tu, vai acontecer nos dias 4 e 5 de novembro, no Círculo Italiano, às 20h30. Esse show de calouros é da temática dos anos 50, será um show muito divertido, com músicas bem emocionantes, músicas expressivas da década de 50. Tenho certeza que vocês vão curtir. O ingresso custa R$20 e poderá ser adquirido na ProTour ou pelo telefone 4022-6715. Esse show de calouros da Rádio Ituana é um oferecimento e teve o apoio cultural da IGIL, Bar do Alemão, do Grupo Gaplan, do Grupo Gandini, do Grupo Ferretti, das Óticas do Ilho, Lojas do Carmo, Loja 100, Posto Cimeira Camargo e Fotos Cataíra. Essas empresas já existiam em Itu na década de 50, quando existia a época áurea do rádio, que é o que nós vamos tentar reproduzir para vocês com muita dedicação e com muito profissionalismo. Aguardamos vocês. Muito obrigado. De volta com Três Damas, hoje recebendo o Dr. Saf, que no primeiro bloco falou sobre o Coral Vozes de Tu, que ele agora preside, e agora vai falar sobre o prêmio Antônio Pacheco. Isso, Padre Antônio Pacheco da Silva, que foi promovido pela Saci, né? Isso. A história do Padre Antônio é uma história muito rica. É de berço, já começou com a família dele. A família do Padre Antônio foram os primeiros proprietários da Chácara do Rosário.
Padre Antônio nasceu em 1752 e ele com 4, 5 anos foi para a chácara, 1756, a chácara do Rosário. Teve uma época que houve uma epidemia de varíola. O irmão mais velho do Padre Antônio, ele é o Manuel Gato Pacheco, casado, não tinha filhos. Eles moravam numa chácara, eles acolhiam crianças que eram abandonadas, né, que não eram devidamente cuidadas, ele e a esposa. Aí teve uma epidemia de varíola, eles abriram as portas da chácara e cuidaram de um monte de gente em Itu, e foi dado o nome de Chácara da Piedade, né, que foi a primeira referência de Chácara da Piedade, onde transcorreu boa parte da história do Padre Antônio e do nosso santo, o Santo Bento Dias Pacheco. Já dá para falar isso, né? Mesmo que não seja oficial, mas Padre Bento já dá para falar nosso São Bento Dias Pacheco. Mas assim, o Padre Antônio era um homem que estava à frente do seu tempo. Ele talvez já tivesse essa herança do irmão mais velho, teve influência de padres franciscanos, começou na lavoura. O Padre Antônio era uma pessoa assim muito rude, muito grosseira, muito reservado, e aí com essa influência dos padres franciscanos ele foi mudando suas atitudes e aí resolveu seguir, né, o sacerdócio. Foi para São Paulo, voltou, ficou 10 anos em Porto Feliz, deu uma belíssima reformada na matriz de Porto Feliz, fez história lá, veio para Itu, e aqui em Itu ele desenvolveu uma história maravilhosa. Ele é considerado o primeiro apóstolo dos Lázaros do Brasil. Ele era uma mistura de tudo um pouco. Ele era um cuidador de mão cheia. Médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social. Um cuidador. Ele teve aquele olhar diferenciado para o cidadão que tinha hanseníase, a lepra, né? Ao longo de séculos da história, né? A lepra foi uma doença assim com muito preconceito, e o Padre Antônio já tinha esse olhar diferenciado. Ele inicialmente ia na periferia da cidade, levava roupa, comida, ajudava no cuidado da chaga, da ferida. E o Padre Antônio era um homem muito rico, né? A chácara do Rosário. Ele, pelo seu próprio recurso, já com um olhar diferenciado, empreendedor, né, ele construiu o primeiro hospital de Itu, o Hospital dos Lázaros, 1806, do próprio recurso dele. 2 anos depois, do próprio recurso dele também, construiu a Capela do Horto. Como um bom empreendedor, um homem realmente que estava à frente do seu tempo, ele construiu uma pousada com pasto. As pessoas que iam a cavalo de Porto Feliz a Campinas, iam de cavalo de Porto Feliz a Campinas, paravam, se acomodavam lá, dormiam, pernoitavam, aí já tinha uma renda para o hospital. Ele era realmente um empreendedor, um administrador. Ele tinha uma horta dentro desse hospital que mantinha não só o hospital, mantinha os familiares dos pacientes internados, como ele também vendia para a cidade e capitalizava recurso para o hospital. Padre Antônio, além de todo esse olhar de cuidador, ele também tinha um lado engenheiro. Ele fez o primeiro serviço de abastecimento de água de Itu. Nas praças do Carmo e da Matriz, ele captou de um rico manancial de água e fez uns bolsões, umas telhas grandes subterrâneas, e trouxe água através de 2 chafarizes, um na Praça do Carmo, outro na Praça da Matriz. Durante quase 20 anos foi a referência de água para a população de Itu. Ele foi o engenheiro da obra, ele foi o mestre de obras, ele foi o pedreiro. Tudo do próprio recurso dele. Meu Deus. Então esse homem é um homem muito diferenciado. Queria resolver o problema das pessoas que não tinham como. Então, assim, essa estrada que passa aqui perto, que vai aqui da Margem, que vai até a Estrada Velha, Salto Itu, passava na propriedade deles, na chácara do Rosário. A mãe do Padre Antônio não queria que fosse aberta uma estrada ali, e ele que convenceu. Então a abertura dessa estrada também tem dedinho dele. Então é realmente um homem muito diferenciado, e nós precisávamos dar
um destaque à história dele, porque a história dele é fascinante. Além das ações que ele fez, tudo isso, todas essas ações dele, além de tudo isso, teve grandes desdobramentos que vieram depois. Quais, por exemplo? A Santa Casa de Itu. A decadência natural do Hospital dos Lázaros, a decadência natural, fez com que a população entendesse que nós precisávamos de um hospital. Depois que o Padre Antônio faleceu, ficou muito tempo abandonado, a Câmara de Vereadores tentando conduzir aquele hospital com muita dificuldade e não conseguiram. Aí, a pedra fundamental para a construção da Santa Casa de Itu foi da decadência do Hospital dos Lázaros. O regimento interno da Santa Casa foi do Hospital dos Lázaros. A farmácia inicial da Santa Casa era a farmácia do Hospital dos Lázaros. Isso está naquele belíssimo livro que a Irmandade da Santa Casa fez, né, para comemoração dos... Já vai quase 180 anos a Santa Casa, 170 e poucos anos. Então ele é uma pessoa assim diferenciada. Se for pensar na construção da Santa Casa, dá para a gente chamar a Madre Maria Teodora como um desdobramento das ações dele. Agora o legado maior, não vamos falar o legado, né? Porque Padre Bento já tinha essa capacidade de amar dentro dele, né? O Padre Antônio foi apenas uma modesta referência, mas não podemos deixar de reforçar isso, que nós acreditamos que uma das grandes fontes de inspiração para o Padre Bento foi o Padre Antônio, porque foi lá que tudo começou. Sim. Que o Padre Bento vem a ser o que dele? Sobrinho? Não é parente, tem só o Pacheco em comum. Mas que coisa, não? Interessante, né? Eles terem o mesmo sobrenome. Tanto que nessa fantástica história do nosso santo Padre Bento, o Hospital dos Lázaros estava sem ser conduzido por ninguém. Aí pediram encarecidamente ao Padre Bento, que disse não 2 vezes, e na 3ª vez ele aceitou, né, pelo seu recurso interno, por ele ser de uma outra dimensão. O Padre Bento é de outra dimensão, não é dessa dimensão. É mais que um santo, não é possível. 40 e poucos anos fazendo o que fez, Padre Bento realmente é de outra dimensão. Ele aceitou em cima de uma base que foi toda construída por Padre Antônio. Então, dentro dessa paixão pelo Padre Antônio, um grupo de pessoas, onde eu estou envolvido, mas são um grupo de pessoas, resolveu criar esse prêmio Padre Antônio, para nós, todos os anos, agraciarmos profissionais da área de saúde que contribuem ou enaltecem com o nome de Itu e que sejam merecedores, que tenham essa vocação para cuidar. Não é só médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, enfim, está em aberto, profissional de saúde. E esse ano foi o primeiro, né? O ano passado, por conta dos 400 anos de Itu, nós fizemos um curso maravilhoso, muito bacana de terminalidade e cuidados paliativos, e lá nós lançamos a semente. O patrono do nosso evento foi o Padre Antônio. E nesse evento, entre as várias ações que nós gostaríamos de desenvolver para o Padre Antônio, a mais importante era criar o prêmio Padre Antônio. E aí foi criado o prêmio, a Saci, muito sensibilizada com a história do Padre Antônio, abraçou a causa, todos se envolveram de corpo e alma, e aí a pedra fundamental foi a entrega para aquela família maravilhosa, Fávero e Salvadori, né, que foi assim uma bênção, foi um ponto de partida para esse prêmio fantástico. Como que foi a entrega? Quando que foi? Para quem não acompanhou pelos jornais. Foi em maio. Essa família é muito diferenciada. O seu Décio, falecido, a dona Denise, que trabalhou durante décadas no NPS, né, no INAMPS, o nosso INSS atualmente, ela é aposentada. Doutora Deise, a primeira médica de Itu. Quantas e quantas pessoas de Itu não nasceram pelas mãos dela. 2 irmãos cardiologistas geniais, muito queridos, respeitados no Brasil inteiro, né? O Zé conhece eles de moleque. Segundo o Zé, um jogador de futebol também muito respeitado. Eu não conheço, olha, sinceramente, os 2 eram os melhores alunos da classe, os melhores jogadores de futebol, tocam piano. Um deles ainda era guitarrista de uma banda cover dos Beatles. Nossa! E jogam tênis. Mas tem um queria ser papa.
E foi papa da cardiologia, né? No dia lá eles contaram essa história, né? Perguntavam para ele. Falar deles arrepio. Perguntaram para ele, estavam brincando, né? Crianças ainda, né? Você quer ser o quê? Conta essa história. O Cícero, dentista, falando da amizade, moleques ali, muito bem cuidados, uma família de berço, aquelas conversas. E o que você quer ser? Eu quero ser isso. E perguntar pro Decinho, o que você quer ser? Eu quero ser papa. Aí a turma ouve aquilo, né? Aí depois de muitos anos, nessa homenagem, o Cícero, de maneira muito feliz, conta essa história e diz, olha, você realmente virou um papa da cardiologia. É engraçado porque eu nunca vi os dois irmãos, o Decinho e o Ricardo. Eu não aguentava mais ver os pacientes falando, Dr. Saf, papai precisou de cateterismo, ligou pro Decinho, pro Ricardo, vai ontem para São Paulo. Falava com o seu Décio aqui em Itu, o meu tio está precisando, vai ontem para São Paulo. Meu Deus, na década de 80 e 90, hoje você tem facilidade de cateterismo em Campinas, Piracicaba, Sorocaba, São Paulo, mas na década de 80 e 90 era só São Paulo. Imagina uma cidade que tem 2 irmãos cardiologistas de destaque, eles cuidaram de coração de meia cidade aqui. E a irmã, a Deizinha, uma sumidade, uma bióloga, ela é uma referência mundial, ela é formadora de pesquisadores, ela é vice-reitora da pós-graduação da Unesp, ligada à Faculdade de Medicina em Botucatu. E não bastasse tudo isso, o tio-avô deles é o Dr. Flamínio Fávero, o primeiro presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. O CRM dele, o número do conselho dele é 00001. Puxa vida! Na época do getulismo, o Getúlio Vargas tinha uma grande influência nas entidades de classe, né? Na Associação dos Médicos, Engenheiros, Advogados. Naquela época eram poucas as áreas, né, de atuação. E a classe médica queria sair um pouco dessa influência do getulismo. Eles entenderam que deveria existir um conselho que fosse representativo da classe médica e que São Paulo sairia na frente, carregando todo o Brasil junto, e que deveria existir um nome de consenso em São Paulo para ser o primeiro presidente do CRM, que agradasse a todos os estados, e esse nome de consenso, unanimidade, era o Dr. Flamínio Fávero, que era o tio-avô deles, o grande incentivador dele, da doutora, dos meninos, a gente chama os meninos, né? Da doutora Deise, todos eles fizeram medicina sob a influência desse tio. Enfim, o prêmio merecido. Merecido. E foi uma cerimônia maravilhosa, que durou 5 horas, Senhora. Acho que umas 5 horas. Mas todo mundo, a hora que acabou, que acabou, todo mundo lamentou. Imagina uma cerimônia de 5 horas que quando acaba todo mundo lamenta. O bispo escreveu a história da família, 45 minutos. Acabou a luz, ninguém mexeu uma palha. Ai, que bonito. Depois de 20 minutos voltou a luz, ninguém mexeu uma palha. Eu estava segurando o microfone e olhava quase todo mundo chorando, ouvindo o professor João Bispo. Agora, doutor, o senhor estava falando agora há pouco que o padre, ele não era dessa dimensão. O senhor também não é, né, doutor? Não. Para com isso. Não é, com certeza. Porque para fazer porque, olha, o senhor é médico, o senhor é uma pessoa que transmite uma energia maravilhosa, uma pessoa que está sempre envolvida para fazer bem para todo mundo. Então, olha, doutor, com certeza o senhor também não é dessa dimensão. Eu vou agradecer as suas palavras, fico muito feliz com isso, mas você tem que ver eu roncar um mês para você começar a falar os meus. Não, eu sou apenas um apaixonado por essas coisas. Diferente. É diferente. Mas, doutor, conta pra gente um pouquinho. Como é que você descobriu tudo isso? Porque você não é de Itu, você está em Itu há quantos anos? 30? Olha, não, eu vim em 88. Eu e esse dia chegamos no dia do aniversário de Itu, em 1988, dia 2 de fevereiro de 88. Olha, Malu, os meus pais, meninas, né? Não pode falar só Malu, né? Os meus pais são libaneses, se conheceram no Brasil. Eu nasci em São Paulo, cresci em Ituiutaba, estudei em Botucatu e vim para Itu. Todos os lugares que eu passei, eu sempre tive uma história muito rica, mas parece que eu já era de Itu mesmo. Alguma coisa estava escrito. Eu tenho realmente um amor muito grande por Itu, eu tenho uma identificação.
E a história de Itu, o patrimônio, a arquitetura de Itu, a riqueza da cultura, é uma cidade privilegiada. A gente consegue ver os dois lados da moeda em Itu, né? Esse lado cativante e esse lado assim que às vezes escapa da nossa alegria, mas parece que a força que nos atrai para Itu é muito maior, né? Essa caminhadinha pelo eixo histórico, isso é muita história, é muita riqueza. E eu gostei disso tudo. Aí numa época eu tive uma pneumonia e fui ler a coleção do Chiquito Nardi. Eu queria conhecer algumas coisas da saúde de Itu. Aí eu vi a história do Padre Antônio. Aí eu fiquei fascinado pela história do Padre Antônio. Mas essa fascinação que você tem por Itu é realmente... Eu me lembro que você mandava cartão de Natal. E todo ano você criava alguma coisa com a sua família, mas sempre relacionado a Itu. Eu tenho até hoje os cartões, porque sempre tem... Você mandava, por exemplo, com uma imagem e uma imagem... sempre uma imagem de algum cartão postal. Da igreja, eu tenho ainda os seus cartões de Natal. Tem muita gente que até hoje cobra os cartões. Foram passando os anos, a criatividade foi mudando o foco, né? Aí nós fomos seguindo outros caminhos e não deu para se concentrar. Mas é interessante porque assim, todos os anos você se concentrou em fazer alguma coisa para homenagear a cidade. Naquele momento do Natal, mas para homenagear a cidade. Eu tenho assim realmente uma paixão muito grande por Itu. Eu sinto essa história do antigo e do novo convivendo juntos. Eu fico imaginando essa cidade daqui a 17, 18 anos, com esse eixo histórico preservado, com esses parques, com essa nossa riqueza de patrimônio. Fico imaginando, fico sonhando com o Parque dos Ipês, o maior parque do interior do Brasil, o mais bonito, um dia a gente tendo um parque maravilhoso. Fico imaginando o Parque do Varvito todo arrumadinho, virando um local de graduação. Tenho aprendido... Imagina a nossa Estrada Parque sendo um exemplo mundial de resgate ambiental. Olha, doutor Safi, que bom se todos os nossos políticos sonhassem. Também sonhassem, assim, né? O senhor sonha. Mas eu acho que tem que ter uma força maior aí, né? Uma força maior. Uma força propulsora maior. Que é a própria comunidade, não é? É a Saci, é o Coral, é o ProTour, porque hoje... mas se não houver boa vontade de políticos, essas coisas não se concretizam. Essa comunidade, né? Esses órgãos todos unidos e tal, essa comunidade, ela faz a coisa acontecer. Sim. E o político depois ele só pega a caneta e assina. Porque... O político ele é uma peça-chave porque ele faz parte do processo. Ele não é o processo. Ele tem que se contagiar, como todos nós temos que nos contagiar. Ele pode até só finalizar, como a Malu falou. Finaliza com a assinatura dele. Isso, mas ele precisa ser contagiado, precisa sentir essa energia. As comunidades de Itu têm esse poder. Você pega, por exemplo, a Saci, é belíssimo o trabalho que a Saci realiza, né? Você vê nos eventos... envolvidos, um trabalho difícil, né? Difícil ali, turma... são apaixonados pela cidade. O ProTour, o trabalho que o ProTour faz também é maravilhoso. Mas eu fico assim comovida de ver a forma como você fala de Itu. Eu sinto isso. Não sendo ituano. Eu sinto. É só a gente fazer um exercício. Turma, vamos imaginar Itu daqui a 20 anos, sem essas coisas que existem hoje, ou essas coisas depreciadas, destruídas, sem missão, sem razão de existir. Imagina o passado, o presente e o futuro, né? Imagina os grandes centros. O que te encanta num grande centro, num continente europeu, nesses países? O antigo e o novo lado a lado. É verdade. Agora, doutor Safi, um pouquinho antes o senhor falou do Parque dos Ipês. O que é? Uma ideia nova? O Parque dos Ipês é um sonho. Eu ficava olhando onde atualmente é o Itu Novo Centro, eu ficava imaginando aquilo lá virando um parque maravilhoso. Aliás, foi o sonho de tanta gente, né? Maravilhoso. Imagina com essa cidade, com esses ipês que tem na cidade. Imagina aquilo lá florido, aquilo lá dando um show.
cidade precisa disso. Eu quero gostar de Indaiatuba sem ter inveja de Indaiatuba, né? Então, dá para amar Indaiatuba, olha que bom, Indaiatuba é aqui pertinho, né? E a riqueza cultural de Itu é fantástico, né? Eu fico feliz de ver o teatro de Salto, mas eu ouço as palavras do Jonas com muita propriedade, fala, nossa, ele adora Salto, mas a riqueza cultural de Itu é fantástica. Eu disse isso um dia aqui no programa, eu disse assim, eu tô começando a ficar com raiva de ir para Indaiatuba. Porque a cidade está tão bonita, que a gente começa a comparar com Itu, né? Cada cidade com a sua particularidade, né? Itu tem mas toda a beleza, essa riqueza cultural e histórica é invejável. Salto e Indaiatuba não tem. Já não né? tem. Salto teria um povo mais acolhedor, é o que a gente ouve falar mais, né? Indaiatuba é mais bonita, realmente. Às vezes Indaiatuba tá dando raiva de ir ver aqueles canteiros todos floridos. É uma cidade acolhedora. Aquelas as árvores lindas, todas bem cuidadas. Itu tem um diferencial que pouquíssimas cidades têm. O que outros locais têm, Itu pode fazer. Não precisa ser igual, mas com a mesma base. Agora, o que tu tem, dificilmente alguém outras consegue. poderão ter. Isso é verdade, isso é pura verdade. Isso é de Tu, ninguém tira disso de Tu. Doutor Safi, eu queria voltar num assunto lá do comecinho desse bloco. O senhor disse que o Padre Antônio, né, ele lançou um olhar diferenciado para as pessoas que tinham hanseníase e que na época sofriam muito preconceito. Então, nesse ponto, o senhor acha, como médico, que os hansenianos sofreram mais ou menos preconceito se comparado ao preconceito que houve agora com relação à AIDS, aos portadores do HIV? Muito mais, né? Muito mais. A história do preconceito da AIDS, eu acho que ela é pontual, né? Nessa história da humanidade, né? É um tempo muito curto. De 84 para cá são pouco tempo, né? Eu fico pensando diferente. Vamos dar um exemplo bem próximo. Itu. Nós temos um santo, São Bento Dias Pacheco, né? Ele só não foi oficializado pela igreja, mas para nós é o nosso santo. Tem o Padre Antônio, 2 ícones da história da hanseníase, do cuidado. São 2 apóstolos dos Lázaros no Brasil. Veja a história da hanseníase em Itu. Veja, né? Foi criado o Hospital do Pirapitingui, bem da divisa de Itu, Sorocaba. Aquelas situações de separação de famílias, dos filhos dos hansenianos que foram separados dos pais. Recente. Nós estamos em 2011, tempo de Jesus, 2008, né? Isso que eu ia dizer, 2008, bíblico, né? Hanseníase Entra na internet, põe lá no Google sobre essa questão das separações de filhos, que agora, em termos de Brasil inteiro, estão se reencontrando. 2008, 2009, 2010, você vai ver inúmeros sites, artigos na internet, coisa recente agora. Outro dia saiu no Fantástico, poucos meses atrás, o reencontro de uma filha com a família. E aqui em Itu, onde nós temos 2 ícones da história da hanseníase. Então o preconceito da hanseníase foi imensamente maior. Inclusive a ciência hoje também teve um avanço maior, mais rápido com relação ao vírus HIV, né? Conseguiu controlar e minimizar, né, os estragos com muito mais facilidade, né? Então, e eu acho também que as pessoas, de uma forma geral, estão menos preconceituosas com tudo, menos estão mais alertas, né? Mas eu acho que também tem o fator que a hanseníase era visível, né? É uma coisa visível. A falta do conhecimento. Mais agressiva. Né? A visão o HIV hoje, com o tratamento, imagina, você nunca sabe quem é que... Quem que tem AIDS. Você pode sentar, conversar com a pessoa e nunca vai imaginar que aquela pessoa tem o vírus. A hanseníase também, né? Hoje ela tá super controlada, tratada
E você não sabe quem tem e quem não tem. E os problemas que existem com a hanseníase são problemas que existem com qualquer doença infecciosa crônica. Tuberculose explodiu no planeta. Né? Então, as questões socioeconômicas é que alimentam essas doenças. Os eventos de preconceito hoje tem uma contracorrente, né, que vai batalhando contra esses preconceitos. Hoje em dia a comunicação ela favorece bastante. Você vê exemplos de países aí nesse nosso mundo atual que fazem barbaridades, mas existe aquela contracorrente para, né, para poder neutralizar isso. Uma última pergunta sobre aí o prêmio. Se ele é anual. Anual. E quando que vocês sentam para decidir todo o dia próximo? 25 de junho, teoricamente, que é a data de aniversário da Saci, vai ser a entrega do prêmio. No começo do ano, né, a Saci criou um corpo de pessoas da área de saúde, pessoas éticas, idôneas, pessoas de coração aberto, que têm uma visão, que conhecem as pessoas ligadas à saúde de Itu. Né, da rede pública, da rede privada, o que trabalha no seu estabelecimento, o que trabalha no hospital, o que trabalha no posto de saúde. Tem pedras preciosas em Itu na área de saúde. Tem pessoas fantásticas, né, que estão aí, que se dedicam de corpo e alma. Né? Então esse grupo de profissionais de saúde vão dar sugestões e a Saci vai fazer a escolha. O que a gente sonha é que sejam, eu acredito, né, que quem vai receber o prêmio vai se sentir gratificado por isso, né? Sabe que puxa, que bacana, eu acho que eu mereço mesmo. Quem está vendo aquele colega receber o prêmio, fala, puxa, que bacana, aquele lá merece mesmo. E vai ser motivado também, né, doutor? Bem legal. Agora, posso fazer uma última pergunta, então? A última, hein? A última. Doutor Safi, qual é a vitamina, qual é o elixir, qual é a poção mágica que o senhor toma para ter tanto entusiasmo assim? Malu, você só pode fazer pergunta fácil. Eu não sei, Malu, assim, a gente não pode deixar... Porque, olha, é médico, cuida do coral, faz... Cuida do coral, não. Eu resolvo as partes mundanas. Só depois que eu souber aqui que é o dó direitinho, eu posso falar alguma coisa. Faz parte da Saci. Malu, olha... Criou o prêmio. Não dá para nossa vida acontecer sem que a gente faça parte dela. Então, pelo menos nessa nossa breve passagem, porque a gente está de passagem mesmo, né, turma? É tudo rapidinho. Pelo menos que a gente seja artista, o ator principal da nossa vida, né? Então, eu gosto disso, eu me envolvo com isso, né? Como tem muitos amigos meus que se envolvem com tantos projetos e que me dão tanta motivação para eu correr atrás, né? Porque o mais gostoso desses projetos é realmente você saber que você faz parte, né? Tem uma força maior. Nossa, vocês não imaginam o quanto de gente que vem da força na hora que a bola cai, né? É verdade. É assim. Bom, doutor Safi, nós estamos terminando o programa, mas o senhor já esteve aqui uma primeira vez falando sobre os doadores da alegria, agora falando sobre o coral, Vozes de Itu e sobre o prêmio. E nós estamos aqui esperando para o próximo, né? Vamos ficar aqui tentando adivinhar qual é a próxima o próximo projeto que o senhor vai estar envolvido. O próximo vai ser eu falar para vocês o que é que o Luiz Roberto e o Vinícius Gavioli fazem com a mão, porque eu não sei nada daqui. Doutor Safi, muito obrigada. Ótimo papo, ótimo programa. Nós ficamos muito contentes em recebê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigada, viu? Estou sempre perto. E parabéns para vocês, meninas. Parabéns. Obrigada, parabéns para o senhor. Parabéns para o senhor. Com certeza. Boa noite, Malu. Boa noite. E para você que nos acompanhou essa noite, boa semana. Beijo no coração. Tchau.